Alô, meus queridos irmãos, Pastor Moabel. E com a ajuda de Deus, hoje vou postar um vídeo sobre Judas Iscariotes, se ele teria se enforcado ou não. Para a base daquilo que vou falar, vou ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 18, que diz: Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou-se pelo meio, e todas suas entranhas se derramaram. Judas, para começo, ele não se enforcou. A nossa igreja enforca Judas todo dia. Judas se enforcou, Judas se enforcou. Sabe por quê? Eles ficam repetindo aquilo que eles ouviram. Isso é uma coisa muito ruim. Repetir o que se ouve, em muitos casos, não é a verdade. Mateus disse que Judas foi se enforcar. Sim, ele foi se enforcar. É assim como você vai comprar um carro e acaba não comprando. Você foi comprar um animal, acabou não comprando. Você foi casar-se, acabou não se casando. Porque uma coisa é ir se enforcar e outra coisa é enforcar-se. Isso tem a ver com o conhecimento da nossa língua. Judas andou com Jesus. Teve as grandes oportunidades da vida. Ele fez parte do colégio do amor. Ele era salvo, porque Jesus Cristo orou uma noite toda antes de escolher os seus discípulos. Ele era salvo. Mas ele, por causa do dinheiro, começou a ter problemas na sua alma, por causa do dinheiro, que ele era tesoureiro. Hoje não é a mesma coisa. Você conhece um amigo, ele começa um ministério, de repente ele vai ficando rico e o povo continua pobre. E ele vai mentindo, chega a um ponto que você não reconhece mais o seu amigo. Não reconhece. Ele se torna irreconhecível por causa do dinheiro. Judas, subentende-se que ele pensava que Jesus Cristo não seria condenado. Porque ele se vendo que ele fora condenado, aí ele teve um remorso. E foi lá e entregou as moedas de prata. Eles não quiseram receber e disseram: isso é contigo. Essas lideranças podres que nós temos desde aqueles dias, eles não se preocupam com a alma de ninguém. Isso é contigo. Judas jogou o dinheiro lá e eles, sendo muito cuidadosos, disseram: não podemos botar esse dinheiro junto com outro dinheiro, porque isso é dinheiro de sangue. E sabiam que era dinheiro de um crime? Eles sabiam. Mas compraram o que? Um campo para sepultar os estrangeiros. Campo de sangue. A história de Judas é uma história muito triste. Judas é o mesmo que Judá. Judá é na língua hebraica e Judas na língua grega. Apareceram muitos outros Judas através dos tempos. Sim, apareceram. Mas esse Judas era de Queriote. Por isso eles chamam Judas Iscariotes. E diz os estudiosos que ele tinha uma casa em Queriote. E a mensagem, o pensamento dele era o seguinte: eu vou com Jesus Cristo. Se der certo, tudo bem. Se não der certo, eu volto para a minha casa em Queriote. Sempre jogando com duas cartas. E Judas finalmente encontrou seu destino final. Aquilo que ele mesmo procurou. Acontece que Judas morreu, mas a família dele cresceu muito. Todo lugar que você vai, você encontra familiares descendentes de Judas. Estão nos púlpitos das igrejas. O pastor, em muitos casos, ele não pode viajar, porque quando ele volta, já tem outro lugar dele.
eu já devo ter perdido umas 6 igrejas. Porque eu confio nas pessoas. Porque o amor não suspeita mal. Eu já assinei papel em branco para obreiros, não foi só uma vez. E fui traído. Vocês entendem? Agora, quando chegar naquele grande dia, o Senhor não vai me condenar por eu ter assinado papel em branco. Não. Mas vai cobrar daquela pessoa que não foi fiel ao receber um papel em branco. Assim a vida. Por onde você for, nas escolas, no trabalho, nas emissoras de rádio, televisão, teatro, você encontra a família de Judas por lá. Traidores são pessoas sem talento, que se formam em grupos e derrotam aquele que busca o Senhor, que tenta fazer o melhor. São pior que os ateus. Porque o ateu, ele é um crente negativo. Ele crê que não crê. Mas os Judas Iscariotes de hoje, eles têm a palavra na mão, mas eles não creem em Deus. Eles não têm medo de Deus, não temem a Deus, não temem o Espírito Santo, não temem Jesus, não temem os homens. Porque há muitos anos atrás, eu disse para minha esposa, há uns 35 anos atrás, que a igreja tinha sido tomada por uma quadrilha. Parecia muito forte. Mas hoje, juízes estão dizendo que igrejas estão lavando dinheiro, que tem formação de quadrilhas dentro delas. Formação de quadrilhas. Já tem se encontrado armas de grosso calibre dentro da casa de Deus. São demônios que se escondem no púlpito. De aparência, eles têm uma coisa muito pura e muito santa. De aparência. Mas você vai conviver com eles, é uma grande tristeza, uma grande decepção. Agora fala-se que galinhas já têm o Espírito Santo. Galinhas. Já se fala coisas das mais absurdas. Um outro dia eu vi de um homem que eu admiro muito como pastor, e ele disse para mim que a volta do Senhor Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja, ainda está para centenas de anos na frente. Qual é a pressa, então, de pregar o Evangelho? Nenhuma. Mentalidades fora de ordem. Agora, meu jovem que está iniciando o ministério agora. Judas morreu naqueles dias. Ele foi mais decente que muita gente hoje, porque ele devolveu o dinheiro. Pelo menos isso ele tem em favor dele. Ele devolveu o dinheiro. Ele perdeu a vida. E hoje, pessoal, ganha a vida e não devolve o dinheiro. Mas a família de Judas está por aí, está em todo lugar. Às vezes está dentro do seu carro, às vezes está comendo com você na mesa, às vezes está sentado no púlpito ao teu lado. E você ainda não sabe. Você só saberá quando lhe der o golpe de misericórdia e destruir a tua vida. Portanto, peça sempre a ajuda do Espírito Santo. Repreenda o demônio, sempre, dia e noite, porque eles estão em toda parte. Eu não sou fanático, não. Mas eu sei que os demônios existem. E sei que eles usam obreiros para destruir a fé de muitos servos de Deus. Outro dia, por certo, falarei sobre a predestinação de Judas, que muita gente também erra e põe Deus numa situação muito ruim. Porque Deus não destina ninguém à perdição eterna, não. O mundo precisa do Evangelho.
O mundo precisa da graça de Deus. O mundo precisa de tudo que há na Bíblia para livrar-se do pecado, para livrar-se da perdição eterna, para arrepender-se de seus pecados antigos e voltar-se para Deus. Espero que você entenda o que eu tenha dito. Não estou dizendo que Judas herdou a vida eterna. Não. Mas estou dizendo que hoje existem pessoas piores que Judas. Pessoas que Judas teria medo delas. Porque Judas não enriqueceu no final dos seus dias. Não. Ele continua aquele homem pobre de antes. Mas hoje o que é que você vê? Milionários dentro da casa de Deus, pedindo em nome de Deus, como se Deus precisasse de dinheiro para comer um sanduíche. É assim que eles são. Mentirosos, filhos do erro, filhos do pecado, filhos do diabo. Porque quem mente é filho do diabo, que o diabo é o pai da mentira. E quem mente tem o diabo por pai. Espero que você não me entenda mal e busque ao Senhor, porque estamos indo para os dias finais da nossa existência. Que Deus te abençoe e te guarde onde você estiver. Vou fazer uma oração por aqueles que estão sofrendo perseguições da família de Judas Iscariotes. Nosso Deus é nosso Pai. Eu te peço por aqueles que estão sendo perseguidos, traídos, vilipendiados, destruídos pela família de Judas, que cresceu muito e até os dias de hoje estão em toda a parte. Tem misericórdia de todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está em alguma parte deste mundo maravilhoso de nosso Deus, saiba que o olhar de Deus está sobre você. Não importa se você é pobre, se você é uma mulher, se você é um homem, se você é um menino, se você não é livre ou se está na prisão, o Senhor é com aqueles que sofrem. Louvado seja o nome do Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém.